Olá pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, bem interessante, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, que é como tirar o seu projeto de negócio do papel ou da sua cabeça. Isso é uma coisa muito recorrente com as pessoas que eu converso, que muitas pessoas têm as suas ideias, mas acabam não colocando em prática. Então a gente vai falar disso hoje no nosso Papo de Empreender e eu tenho certeza que eu vou te ensinar muita coisa legal que vai poder te ajudar no seu dia a dia. Do início ao fim, inclusive tem dicas no final que são muito interessantes para você colocar em prática o quanto antes essa sua ideia. Então fica ligado no nosso Papo de Empreender que está bem interessante. Então vamos direto ao assunto hoje. Olha só, muitas vezes você tem a sua ideia, mas você acaba não colocando em prática. Você acaba não colocando isso numa situação real. Eu mesmo já tive inúmeras ideias e acabei não colocando em prática. Me arrependo muito disso, de não ter feito o andamento daquela ideia, porque eu tenho certeza que naquele momento aquela ideia era muito legal e eu poderia ter ganho muito dinheiro com aquilo. Você mesmo já deve ter tido uma ideia, aliás, você está aqui porque você tem uma ideia na sua cabeça e você quer colocar em prática. Se você não tem ideia, se não é seu assunto, não faz parte esse vídeo para você, eu recomendaria você assistir uma outra coisa que vai te agregar muito mais valor. Você já se parou para perguntar por que você não coloca em prática? Na verdade, essa resposta você que tem que responder. Aliás, como eu sempre digo, nós temos que sempre fazermos reflexões para que a gente consiga, de fato, conseguir avançar. E as respostas estão sempre com a gente. Nós é que devemos buscar as respostas. E não ao contrário, as respostas não vão chegar até mim se eu não fizer essa reflexão. Então é muito importante você sempre se questionar, você sempre sair da zona de conforto, buscar sempre situações desconfortáveis para você poder crescer. Então a gente vai colocar aqui algumas, por que você não cresce. Você não cresce porque você pensa demais, muitas vezes. Você acaba pensando uma hora uma coisa, pensa outra coisa e vai agregando mais ali pensamentos e acaba não indo para frente. Isso não vai levar a nada a gente. A gente às vezes fica consumindo muito conteúdo, muita situação e acaba não colocando em prática. Às vezes consome conteúdo de um, consome conteúdo do outro e acaba desnorteando um pouco a gente. Então pare um pouco de pensar e coloca toda essa sua teoria que você já pegou em prática o quanto antes. Outra situação é ficar esperando a hora certa. Você acredita mesmo que existe a hora certa? A hora certa é agora. Você tem que colocar em prática o quanto antes esse seu projeto, essa sua ideia, porque senão outro vai fazer, como eu já disse anteriormente. Você pode ter certeza que se você não colocar, outro vai colocar e você vai se arrepender profundamente. Então se liga nisso. Outra coisa é a questão da incerteza. Cada vez mais a gente vai viver numa incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que a sua ideia dê certo, pode ser que a sua ideia dê errado, mas você só vai saber se você colocar em prática. Então a incerteza ela existe o tempo inteiro. Então saia desse cenário e comece a fazer o quanto antes. E outro questionamento que acontece muitas vezes, será que a minha ideia é boa mesmo? Outra resposta que só vai ter se você colocar em prática. Não adianta ficar aí, muitas vezes pensando uma coisa, pensando outra, o que vão falar de mim, o que não vão falar. Coloque em prática, vão falar de qualquer jeito. Então você tem que ir para cima o tempo inteiro. Não dá para ficar esperando muito as coisas acontecerem. A gente vive num mundo frenético, onde as coisas mudam constantemente. Então se você não colocar em prática, você nunca vai saber das coisas. Tá ok? Outra coisa é a questão do medo. Eu sempre coloco isso aqui, a questão do medo, ela está associada a conhecimento. Se você vive num ambiente desconhecido, sempre vai existir medo, sempre vai existir, o que será que vai acontecer? Então você tem que fazer o quê? Você tem que buscar conhecimento, você tem que andar com gente que é empreendedora, você tem que consumir conteúdo de empreendedores, porque isso vai fazer você perder um pouco do medo. O medo ele sempre vai existir, isso não dá para tirar. Então você vai ter que conviver com medo, você vai ter que ir para cima com medo e tudo. É isso que a gente tem que fazer. Tá certo? Eu sei que não é fácil, eu entendo que não é fácil, muitas vezes eu tenho medo de seguir em frente. Mas o que a gente faz? A gente vai atrás de conhecimento, a gente vai atrás de informações, a gente vai atrás de pessoas para poder colaborar com aquele nosso projeto muitas vezes e aí a gente verifica que na verdade aquele medo era sim falta de conhecimento. Então se liga nessa dica que é muito importante. Outra questão que o pessoal acaba justificando muito é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro ela existe quando você pensa lá no resultado final, lá na frente, mas para começar você não precisa de tanto dinheiro assim. E tem algumas alternativas se você precisa de dinheiro. Você precisa buscar sim o que você precisa fazer de fato dentro do seu negócio. E tudo isso que eu acabei de falando para você, na verdade são justificativas para você mesmo não fazer, para você mesmo não avançar. Então aí já está o grande problema, vamos dizer assim, para você não colocar em prática. Você justifica demais. Ao invés de você pegar essa energia e construir um projeto, construir um plano de ação e ir para cima o tempo inteiro. Tá certo? Eu não estou dizendo que vai ser fácil, muito pelo contrário, vai ser muito difícil. Mas se você ficar justificando muito, você vai ficar o quê? Parado. E aí o tempo vai passar e você não vai realizar. Então mude isso.
passa a justificar de uma forma ativa, criando um plano de ação, criando um planejamento onde você vai iniciar a partir de amanhã, ou melhor, a partir de agora. É isso que você tem que fazer. E a gente vai passar agora esse passo a passo, o que você deve fazer. Olha só, você teve a ideia, agora você precisa criar um negócio, você precisa desenvolver um negócio, tá certo? Porque você tem uma ideia, e a ideia sozinha não vale absolutamente nada. Então, para isso, o que é o seu negócio? Então, vamos lá. Primeiro, defina o que é uma proposta de valor. Você pode me perguntar, mas Marcelo, o que é uma proposta de valor? É o que você vai oferecer para o seu cliente. O que você oferece para o seu cliente? E aí está um grande erro, porque muitas vezes a gente oferece um produto, a gente oferece um serviço, e o cliente está pouco interessado no seu produto ou no seu serviço. Ele quer, na verdade, que você resolva um problema dele ou uma necessidade dele. Então a sua proposta de valor tem que ser baseada nisso. Olha, eu resolvo a sua dor dessa forma, eu resolvo sua necessidade. É isso que você tem que colocar na sua proposta de valor, tá ok? E essa dica ela é muito importante. Porque se você não fizer a comunicação junto com o seu cliente dessa forma, ele vai entender que você não está preocupado com ele. Tá certo? Então estabeleça qual é a sua proposta de valor em primeiro lugar. Tá certo? Depois você vai definir quem é claramente o seu cliente. Por que você tem que definir quem é seu cliente? Você tem que saber se é homem, se é mulher, se é adulto, se é criança, para você saber com quem você vai conversar. Simples assim. Quando você define claramente quem é o seu cliente, você sabe com quem você vai conversar. Olha só, ontem eu estava num determinado local aqui e eu comecei a ver panfletagem. E aí eu olhei, eu peguei o panfleto e falei, cara, a mulher está distribuindo o panfleto de forma aleatória, ela não sabe nem com quem ela tem que conversar. Então, primeiro que ela está jogando dinheiro fora, porque ela está entregando o panfleto para quem não é o cliente dela, né? Então, segundo, que se você não sabe quem é o seu cliente, de que forma que você vai se comunicar corretamente com o seu cliente? Então é importante você definir o cliente para você saber quem procurar e de que forma você vai procurar. Tá certo? Então esse é um outro ponto bem interessante e uma dica muito importante para você colocar dentro do seu contexto. E aí você vai fazer o quê? Você vai pesquisar, você vai perguntar para o seu cliente o que ele quer, quais a necessidade, quais são os problemas e vai trazer essas informações para dentro do seu negócio para saber se aquela sua ideia faz sentido ou não. Não é simplesmente você apresentar sua ideia, é o contrário, é você perguntar para o seu cliente se aquela necessidade existe para ele, se aquela dor existe para ele, antes de você apresentar a sua solução ou a sua ideia, tá certo? E aí, outra coisa importante que é legal você fazer é verificar como que se faz hoje, como que se resolve essa dor hoje, como que se resolve esse problema hoje. E aí você vai conseguir enxergar os seus concorrentes de uma forma bem mais rápida e bem mais ampla, você vai conseguir entender quem são os seus concorrentes. E aí é que você tem que entrar, porque é na falha de algum concorrente, é na falha de algum processo do seu concorrente que você vai colocar, que você vai jogar a sua ideia lá dentro dessa falha. E aí você vai mostrar como é que você resolve de forma diferente essa dor, essa necessidade. Isso é muito importante. Esse é o seu negócio. Percebe que agora você saiu da sua ideia e aí você criou o negócio. Agora você vai colocar as regras do jogo dentro do seu contexto. Você vai criar um cenário mesmo agora muito profissional, onde eu recomendo que você monte o seu modelo de negócio. O modelo de negócio, você vai responder 9 perguntinhas para você entender o que você precisa fazer. A gente já definiu quem é o cliente, quem é o público-alvo, né, qual é a necessidade dele e você vai oferecer essa proposta de valor. Mas você precisa aparecer de uma forma mais ampla, mais rápida, então você vai criar os canais de comunicação, os canais de vendas, os canais de entrega, você vai se relacionar com o cliente, você vai estabelecer, né, a forma de faturamento para o seu cliente e você vai criar as atividades chaves, os recursos chaves e os custos básicos do seu negócio. Então você vai montar a regra do jogo e a gente sempre coloca isso num Canvas modelo de negócio. Eu estou deixando para você aqui um vídeo onde eu explico melhor todo esse contexto de como fazer um modelo de negócio bem rápido e bem simples, tá ok? Outra coisa muito importante dentro dessas regras do jogo é você estabelecer o quê? Uma planilha de custos, custos mínimos que você vai ter dentro desse início de projeto, dentro desse início de situação. Cuidado aqui, você não precisa estabelecer os custos para o momento final, naquele momento que você está sonhando lá na frente. Você tem que estabelecer os custos iniciais, aquilo que você vai testar, que você vai oferecer inicialmente, para você poder começar, porque se você pensar naquele custo final lá na frente, você não vai começar. Um outro erro muito grande. Então, qual que é o mínimo a ser feito hoje? É o mínimo para você validar o seu negócio. É isso que você tem que buscar, é isso que você tem que desenvolver. Caso contrário, você vai ficar pensando só naquele ideal lá na frente e não existe esse salto. Existe o quê? O primeiro passo, o segundo passo, até o momento que você vai chegar nesse final, até o momento que você vai chegar nesse sonho ideal, vamos dizer assim.
ou mesmo até maior do que isso, que é essa a ideia. Então pense aí para os próximos 3 meses, o que você precisa fazer, estabeleça tanto atividades para os próximos 3 meses, como custos para os 3 próximos meses. Então muitas vezes é você criar uma página na internet, qual o custo disso, qual o custo de você ficar ali fazendo publicações, às vezes é fazer um logo, às vezes são esses custos que você tem que começar, são os custos iniciais, não precisa, óbvio que você tem que pensar lá na frente, mas não é o momento de você pensar lá na frente. O momento agora é de você pensar no próximo passo. Essa é a mudança que você tem que ter no seu conceito aí, para você poder fazer, porque as pessoas não fazem porque não sabem o passo a passo. Então, primeiramente, crie o seu passo a passo, para depois você poder chegar lá no resultado final, tá certo? E para isso você começa pelos 3 primeiros meses. Pare de idealizar o ótimo ele não existe nesse momento. Primeiro você precisa fazer o regular, depois o bom, depois o, né? E aí você vai chegar no ótimo, você vai chegar na excelência. É dessa forma que você tem que começar. Comece pelo simples, pelo pequeno, e aí você vai chegar no resultado onde você deseja. Aí você vai estabelecer o quê? Objetivos e metas. Qual que é o seu objetivo para esses próximos 3 meses? O objetivo é validar primeiro. Você teve a ideia, você não sabe se isso vai dar certo ainda. Então, valide primeiro. É essa a ideia que você tem que buscar dentro do contexto, é validar. Então, você monta a sua proposta de valor, você estabelece os seus clientes, e aí você junta essas duas partes e começa a testar, começa a verificar se faz sentido, começa a entender se faz sentido para esse cliente essa sua proposta de valor. E não a solução, é a proposta de valor. Olha, essa dor sua, ela é realmente muito grande. Se eu resolver essa dor, vai te aliviar muito. Essa necessidade, ela faz sentido para você, você tem recorrência disso. Quantas vezes isso acontece? É isso que a gente tem que buscar, essas informações, é validar. A partir do momento que a gente valida, a gente conhece mais o cliente. A gente desenvolve, inclusive, outros cenários melhores para poder ofertar um produto ou um serviço para o cliente. É isso que você tem que buscar. São esses 3 meses, é desenvolver esse passo a passo para você poder validar. E aí o que vai acontecer? Dentro desse contexto, você já pode fazer a primeira venda, se fizer sentido para o seu cliente. Se não fizer sentido, você vai ter que mudar tudo para poder fazer sentido para ele comprar de você. Tá, okay? Então esse conhecimento ele é muito importante. Então valide primeiro e dentro dessa validação já coloca a primeira venda. Colocou a primeira venda, o que você vai fazer? Entregar. E você vai entendendo esse processo, porque você vai verificar que tem muitas dificuldades na hora de entregar, na hora de desenvolver o seu produto, o seu cenário, a sua solução, que seja. Tá, ok? E aí vendeu, entregou, aí o próximo passo é aprender com o processo. Você vai aprender com o processo, você vai desenvolver melhorias e vai fazer novas alterações, novas funcionalidades, novas situações, porque o seu cliente está te dando feedback. É isso que você tem que fazer dentro desse passo a passo. É estabelecer o negócio, é criar aí as regras do jogo e estabelecer as metas e os objetivos. E aí você vai colocar isso num plano de ação, você vai colocar isso num passo a passo para os próximos 3 meses. É isso que você precisa desenvolver, tá certo? E algumas dicas para poder te ajudar. Coloque tudo no papel. Olha só, tire tudo da sua cabeça, coloque o passo a passo no papel dentro de uma ordem lógica aí de crescimento, de desenvolvimento daquilo que você pretende. Porque quando a gente tira da nossa cabeça, a gente para de ficar pensando muito naquilo, estabelecendo ali a mente muito ativa, a mente ali muito sem parar muitas vezes, até deixando você sem dormir, deixando você ansioso. Então coloque tudo no papel. Quando você coloca tudo no papel, você deixa mais concreto as coisas, você começa a enxergar de uma forma melhor. E aí você pode pregar isso na parede, melhorando a cada dia, desenvolvendo metas de uma atividade uma semana, outra atividade na outra semana. É isso que a gente tem que fazer. Então tire da nossa cabeça e coloque no papel. Tá bom? E aí você tem ferramentas para isso. Eu colocaria no papel mesmo, num caderno lá, para você primeiramente testar isso. A segunda coisa, coloque a boca no trombone. Comece a falar da sua ideia pro seu cliente o tempo inteiro. Busque quem é seu cliente e comece a falar, comece a divulgar, comece a entender, comece a se aproximar do seu cliente com mais intensidade. E você vai perceber que tem outros insights que você não estava percebendo. Então, quanto antes coloque. Ah, Marcelo, mas será que não vão copiar a minha ideia? Se você definir quem é o seu cliente, não. Agora, se você ficar falando para um monte de gente que não tem nada a ver, pode ser que aconteça. Mesmo assim, ainda acho que é bem pouco provável. Porque a diferença entre você e o cara que teve sucesso é que ele foi lá e realizou. E você vai ficar esperando o quê? Então, coloque a boca no trombone, mas execute também. Aprenda a executar. Seja viciado em execução. Seja alimentador da execução e não ao contrário disso. E mais para ação, menos perfeição. Saia da perfeição e vá para ação. Ação o tempo inteiro. É bora fazer, que eu sempre coloco aqui para vocês. Tá bom? Obviamente que é importante definir prioridades, porque o que é prioridade? É fazer o que precisa ser feito.
Simples assim. A gente acaba fazendo coisas que não tem nada a ver com os nossos objetivos, nada a ver com os nossos resultados. Então, estabeleça lá diariamente o que você precisa fazer para você atingir esse objetivo. E foco nisso, prioridade. Definir prioridade é foco depois, logo em seguida, tá bom? Desenhe os processos. Eu sou muito fã de você desenhar o passo a passo, desenhar o que precisa ser feito, aprimorar esses processos, você enxergar o que precisa ser feito. Então você vai lá, vai desenhar o processo de prospecção, o processo de vendas, o processo de execução, o processo de pós-venda, o processo de entrega, não importa, vai desenhar todos os processos. Isso vai te ajudar muito, isso vai te libertar, inclusive, para quando você precisar trazer mais pessoas para dentro do seu negócio. Tá bom? Dicas importantíssimas aqui para você, sempre dentro desse contexto nosso aqui. E aí, olha só, muito importante, dê vida à sua primeira versão do projeto. Cara, coloca esse negócio para rodar. O que você está esperando? Tá certo? Vai ficar dando justificativa, vai ficar dando, né, desculpinha, tá certo? Saia desse cenário, vai executar, vai dar errado, tenha certeza que vai dar errado, mas vai ser aprendizado para você poder cada vez mais melhorar. Entenda isso muito bem. Eu tenho certeza que vai te trazer muito sucesso. E para fechar, depois que você começar a executar, é que você vai aperfeiçoar. Tá bom? Empreendedorismo é mais ou menos o seguinte, é você trocar o pneu com o carro andando. Não tem outra alternativa. Tá bom? Empreender é isso. E você tem que aprender. Ah, não, mas Marcelo, eu não gosto dessa situação. Então não é para você. Então não é para você. Se você não está disposto a entender essa lógica, a entender a regra do jogo, uma coisa que eu sempre falo aqui, entenda a regra do jogo e você vai buscar vencer o jogo. Agora, quando você não entende a regra do jogo, você já entra perdido e aí não tem alternativa. Então entenda a regra do jogo. Empreender é você colocar para fazer. É ação o tempo inteiro. Não é ficar pensando, elaborando, achando o melhor momento. Não existe isso, melhor momento. O melhor momento é agora, dentro dessa pandemia, dentro dessa situação, não importa. Tá bom? É óbvio que você vai ter que buscar conhecimento, é óbvio que você vai ter que se aprimorar, é óbvio que tem trabalho para ser feito, então que ninguém está sendo irresponsável aqui falando diferente disso. Era isso. Olha só, bora fazer o tempo inteiro. Vou contar uma história que aconteceu essa semana, que eu me lembrei essa semana, na verdade. A minha mãe acabou lembrando de uma situação, eu achei bem interessante isso. Eu gosto muito de cozinhar, e eu me lembro, né, depois dessa situação que eu vou contar para vocês, quando foi a primeira vez que eu comecei a cozinhar. Eu lembro que minha mãe foi viajar para uma determinada cidade aí, e ela colocou, deixou lá o almoço pronto, a janta pronta, já para as semanas que ela ia ficar fora. Né? E aí, eu, né, naquela adolescente, tudo, né, acabei comendo todo o arroz durante, né, 3 dias. E o arroz acabou. E não tinha mais o que comer, né, na situação. E aí eu liguei para minha mãe, né, tinha que ligar na época, não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha nada. Eu liguei para minha mãe perguntando como é que fazia arroz. Ela surpresa, tal, aquela coisa que já tinha acabado com o arroz, né? Ela me explicou. Então, assim, eu tinha 2 alternativas. Ou eu fazia, ou eu morria de fome, entendeu? Então, eu fui lá e fiz o arroz. Só que o arroz é uma porcaria, saiu muito ruim, saiu duro, saiu grudado, horrível, horrível. Tá certo? Mas olha só, eu não deixei de comer. Eu comi aquele arroz horrível mesmo, depois na segunda vez melhorou um pouquinho, melhorou outro pouquinho, foi melhorando. E hoje, assim, particularmente, eu faço um arroz muito bom. Mas se eu tivesse parado, né, como acontece dentro das nossas mentes, que a ideia é difícil, que é isso, que é complicado, que é não sei o quê, justificativa sempre, mas, né, tudo é em função da necessidade. Né? Eu precisava fazer, eu tinha que fazer e não tinha para onde correr. Então é isso que você tem que buscar. Você tem que fazer de qualquer jeito, você tem que buscar suas necessidades, porque é assim que você vai construir, é assim que você vai criar, é assim que você vai desenvolver. Tá certo? Então essa história é bem legal e vai te ajudar muito a entender o que precisa ser feito, que é fazer. Bora fazer o tempo inteiro. Sempre aquele nosso momento aqui agora de desafio ao final, né? Eu coloco para você que você tem que criar aí um plano de ação para você desenvolver principalmente aquelas primeiras etapas lá de definir o seu negócio. Né, definir a sua proposta de valor, definir o que você vai fazer, coloque lá todas aquelas questões. E aí você anexa isso na internet, você coloca isso na internet, me adiciona que eu vou fazer o comentário para você, eu vou fazer o comentário daquilo que você colocou, onde você precisa melhorar, o que você precisa se aprofundar, né, inteiramente gratuita, mas você tem que publicar lá na internet, você tem que colocar lá me adicionando, qualquer uma das redes, Facebook, Instagram, qualquer uma, YouTube aqui no caso, né? IGTV também aqui no caso. Então, onde você colocar, você me adiciona que eu vou fazer o comentário para você daquilo que você está colocando. Ah, Marcelo, mas minha ideia, eu tenho medo que copie. Então, manda no privado, me encontra aí, coloca num direct, eu te respondo no privado, tá bom? Mas é um desafio, depende de você, eu estou querendo te ajudar. Depende única e exclusivamente de você colocar em operação isso, fazer e me mandar
aí de forma aberta para que a gente possa conversar e comunicar isso de uma maneira bem legal para te ajudar cada vez mais. E para finalizar, a nossa reflexão é: quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpa, tá certo? Então, quem quer, faz, né? Então, se você está predisposto a ficar sempre na mesma, arranjando justificativa, arranjando desculpa, aí você já sabe o resultado. Isso a gente já conhece, a gente não vai estar falando aqui mais sobre isso. Mas se você quer mudar tudo isso, é ação, é fazer. Eu já te dei algumas regras do que você tem que fazer. Se você pegar aquelas 3 slides que a gente colocou aqui, né, você tem lá um plano de ação, você tem uma sequência do que você tem que fazer e você vai colocar em operação o quanto antes. Eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que você vai conquistar e vai mudar muito a sua vida, não só a sua, mas como a das pessoas que estão ao seu redor, e você vai atingir seu sonho. Vai lá, faz, me manda, posta e a gente bate um papo inteiramente bem legal com você para poder te ajudar, ok? Lembrando que a gente sempre tem 2 materiais aqui gratuitos para você se aprofundar cada vez mais, que é o nosso workshop de empreendedorismo, onde você vai entender um pouco mais aí do que é preciso fazer para empreender, perfil empreendedor, e aí o que precisa acontecer para você fazer já o seu pontapé inicial ali do seu negócio, que é muito do que a gente falou aqui hoje, mas vai te acrescentar alguns aspectos bem interessantes. Então acessa lá, tá bem legal. E o nosso e-book de gestão do tempo, que é aquilo que você reclama bastante, que falta tempo, que falta isso, que falta não sei o quê, que eu não consigo encontrar esse horário, meus horários são todos ocupados. Tá aí, você acessa o nosso e-book e eu vou te arranjar pelo menos 40% de tempo a mais para você no seu dia a dia. Tá ok? Eu quero te conhecer sempre, coloca aqui uma mensagem pra gente, coloca aqui da onde você tá falando, o seu nome, obviamente, que é bem legal saber aonde a gente tá chegando. Tá ok? Pra gente poder se aproximar cada vez mais, porque esse material todinho é feito para você, com todo carinho, com toda dedicação, para te ajudar no seu dia a dia, que a gente sabe quanto é difícil. Tá certo? Eu queria agradecer mais uma vez, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Um abraço!